Olá, caros estudantes, professor Wagner Oliveira. Vamos aqui então para uma aula de ciências do ensino fundamental. Hoje nós vamos estudar sobre a degradação e conservação do solo. Então vem comigo e vamos aqui viajar aqui no mundo do conhecimento, aqui em ciências, tá bom? Vamos lá então. Então nesta videoaula nós temos que desenvolver esta habilidade, que é identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis, a rocha sedimentar em diferentes períodos geológicos, né? E vamos também ver os acontecimentos que são favoráveis à danificação do solo. Vejamos. Então aqui no caso a erosão, que vai ser o nosso foco aqui de estudo. E vem uma pergunta inicial: por que a erosão pode tornar o solo inadequado ao plantio? Bom, para responder a esta pergunta, vamos primeiro dizer o que é a erosão. Observe estas imagens aí, ó. São imagens de solos que sofreram a erosão. Você pode já responder a pergunta lá de cima: por que a erosão pode tornar o solo inadequado? Observe como está a situação desses solos aí, né? Totalmente danificados. Então a erosão é o sistema de deteriorização dos solos e rochas provocados por agentes naturais, como por exemplo a chuva, a água, o vento, o gelo, o clima, entre outros, né? E também antrópicos, que é a intervenção humana, ou seja, o homem fazendo as suas alterações na natureza. As partículas com os nutrientes da superfície são arrastadas de um local para outro, provocando as modificações nas paisagens, e com isso também faz com que o solo ele fique infértil, improdutivo, né? Então a erosão ela provoca a perda de matéria orgânica e de grãos minerais do solo, inviabilizando o crescimento das plantas, ou seja, realmente deixa o solo sem os nutrientes necessários para que as plantas possam crescer de forma saudável. Vamos ver aqui alguns tipos de erosão. A erosão ela pode ser principalmente hídrica ou eólica. Existem outras também, tá? A gente vai focar principalmente nessas aqui. A erosão hídrica ela é causada pela ação da água da chuva, né? Olha aí, ó. Da irrigação, dos rios e também dos mares. Em relevos inclinados, partículas de solo são arrastadas pela água que escorre, né? Que é o que nós chamamos de enxurrada. Por isso a erosão hídrica é a mais intensa nesse tipo de terreno, né? Então, com isso, o que acontece? A água vai arrastar todas as, né, a parte protetora do solo, vai tornar aquele solo ali um solo pobre, né, sem nutrientes, enfim, vai levar isso para um determinado lugar, né? A gente vai ver para onde é que isso vai ser levado. Então, assim, essa forma, né, de erosão, ela é muito intensa quando o relevo ele é inclinado, né? Então, isso acaba danificando ainda mais, né, o solo. Vamos ver aqui o tipo de erosão, que é eólica. Ela é causada pelo vento. Ocorre principalmente quando o solo está seco e suas partículas podem ser facilmente levantadas e transportadas. A gente pode dizer que isso pode acontecer mais no verão, né? Verão, tempo onde não está muito úmido o solo. Então observa essa imagem aqui, ó, o que acontece, né? De tanto o vento bater aqui nessas rochas, olha o que acontece, ó, né? Modifica a estrutura. Então esse vento levanta muitos grãos de areia que são transportados em alta velocidade, desgastam as folhas das plantas, né? E no certo lugar montes que cobrem as plantas pequenas, né? Ou seja, de tanto vento, né, bater ali nas rochas, levantar poeira, isso vai fazer com que os montes eles venham a cobrir plantas pequenas. Eu vi isso muito na praia, né?
na praia, se você quer constatar o que está sendo dito aqui, você visita uma praia onde tem assim a área vegetal e você vai perceber que de fato, né, quando de tanto vento, né, bater ali nas areias, levantando a poeira, né, transportando a areia de um canto para outro, isso vai ocasionar que ela vai acabar enterrando as plantas pequenas. O vento também provoca o desgaste de rochas, como vemos aqui nesta figura, ok? Desgastando, modificando a estrutura. Vamos ver aqui agora, definir o que é esse assoreamento. O que é isso, né? Vamos ver aqui. O assoreamento é o acúmulo de terra, lixo e matéria orgânica no fundo de um rio. O fenômeno geralmente acontece quando o curso da água não possui matas ciliares. O que é matas ciliares? É a vegetação nas margens do rio. Observe aqui, né? Ó, essas vegetações aqui, ó, na margem. Sem a flora natural, o vento e a chuva levam a camada superficial do solo, ou seja, a parte, né, da superfície do solo, em direção aos rios, o que resulta em danos ambientais, como a dificuldade de navegação pelos cursos d'água, porque vai acabar fazendo com que haja uma espécie de aterramento do rio, né, de tanto, né, colocar areia, né, e também acontece de lixo junto, né? A gente conhece essa realidade em muitos rios aqui espalhados pelo nosso Brasil. Totalmente, além de ter o acúmulo de areia, né, de lixo e também matéria orgânica, isso vai fazer com que eles percam a sua característica natural. Ou seja, se é um rio profundo, então esse acúmulo, né, desses materiais faz com que ele não seja mais um rio profundo, mas sim ele fica de certa forma raso, e essa situação acontece exatamente pelo acúmulo desses materiais. É o que nós chamamos de assoreamento, tá certo? Vamos agora aqui ver o que é a desertificação e o que é a arenização. Observe aqui esta imagem, nós temos aqui duas imagens aqui, certo? A desertificação e a arenização podem ser causadas pela erosão. Com a perda da parte fértil do solo e sem vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, que é o silt e a argila, restando apenas grãos de areia. Esses processos tornam o solo improdutivo, tá certo? Então, a desertificação e a arenização tornam o solo improdutivo. Uma outra situação também que degrada bastante o solo é a poluição e contaminação, né? Outra causa de degradação do solo é o lançamento de resíduos e produtos químicos que causam sua poluição ou contaminação. Observe aqui, né? A aplicação de defensivos em plantação de soja. Isso aí acaba prejudicando, sim, o solo. Nas áreas rurais, a principal fonte de contaminação do solo são os agrotóxicos, utilizados para combater as pragas que ameaçam lavouras, e os adubos químicos usados para corrigir a falta de nutriente do solo. Então isso aqui acaba contaminando o solo, né? Temos nessa outra imagem aqui, observe quanto lixo nesse solo, né? Nas áreas urbanas, a poluição e a contaminação do solo ocorrem principalmente pelo descarte de esgoto e o lixo doméstico que não passam por tratamento. Então isso acaba contaminando o solo, também prejudicando, claro, né, a fertilidade, né? E também até a utilização, porque quando se coloca um absurdo de lixo desse no solo, aquele local fica ali numa situação bem crítica, né? Então a gente tem que cuidar do solo. E uma forma de cuidar do solo, né, a gente preservar, tá aqui, ó. A reciclagem é uma alternativa ótima. Olha aqui. A redução do consumo, o reaproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerada. Gente, quanto lixo não é gerado por dia, né? Então, vem aqui os benefícios da reciclagem. Diminui a poluição do solo, da água e do ar.
evita o desmatamento, melhora a limpeza da cidade e também da zona rural, né? Porque existe zona rural que já está numa situação muito parecida com a de cidade. Evita o entupimento de bueiros e enchentes, reduz o consumo de energia, promove a economia para as indústrias, evita o esgotamento dos recursos naturais, né? Porque a gente vai reaproveitar, né? Fazendo a reciclagem. Aumenta a vida útil dos aterros sanitários, reduz os custos da limpeza urbana e gera emprego. Então, assim, muito importante, então, essa questão da reciclagem, né? Além de favorecer a qualidade de vida, ainda vai fazer com que as suas consequências possam, no caso aqui, até mesmo gerar emprego, né? Isso é uma coisa interessante e que deve ser praticada. Vamos ver agora aqui o que é essa compactação do solo, né? Como essa compactação do solo faz com que ele se torne impermeável, né? O que é compactar? Olha aí, ó. Temos essa imagem aqui. Nós temos aqui na primeira imagem aqui a água, né? Observe que entre essas partículas, né, existe água. Então tem oxigênio aí, né? Então aqui é o solo nas condições originais. Já aqui, ó, nessa figurinha B, a compactação começou. Observe que o solo era bem aqui, ó. Observe aqui, ó. Né? Então começou, ó, olha aqui, ó. De tanto compactar, de tanto a gente fazer com que haja um achatamento, essas partículas elas vão se unindo, ó. Com isso vai diminuindo a porosidade e o fluxo de água, né? Ou seja, o aumento da saturação. Tá aqui, né? Vai acontecendo isso. Já na figura C, a compactação está ainda maior. Observe que quanto mais compactado for o solo, observe, elas vão se rearranjando, né? As partículas e dos poros, eles vão se unindo cada vez mais e vai perdendo a oxigenação, né? Enfim, o solo vai ficando impermeável. E por fim aqui acontece aqui nessa última imagem aqui, observe, ó, como o solo está compactado. Anisotropia por rearranjo total de poros e partículas. Observe que eles estão unidos aqui, ó. Então esse tipo de situação faz com que o solo se torne impermeável, né? Então, o tráfego intenso de máquinas, de pessoas e de outros animais provoca a compactação do solo, ou seja, a redução do espaço entre seus grãos. Observe que isso aconteceu aqui nessas 4 imagens. Com isso, o solo torna-se impermeável. Observe essa máquina aqui, ó, essa ação aqui, por exemplo. Tudo bem que aqui deve estar fazendo uma estrada, né? Mas quando se leva, por exemplo, tratores para fazer a limpeza, né, vamos supor, de vegetações como cajueiros, entre outras, e tanto ele passar ali uma máquina pesada como é um trator, vai acabar fazendo com que haja essa compactação. Então é importante que o agricultor ele sempre possa alternar, né? Quando ele for fazer essa raspagem do mato usando trator, que ele possa também fazer também a aragem, para que ele possa abrir esses poros também, né? Ajudando o solo a poder se tornar permeável, né? Poder absorver água. Vejamos aqui algo que prejudica muito também o solo, que são as queimadas, né? A queimada de pastagens ou matas nativas é uma técnica muito antiga usada para iniciar uma atividade agrícola, pastoril ou mesmo a construção, né? Geralmente se usa as queimadas. Essa prática é proibida pois causa diversos impactos ambientais, como por exemplo a redução da umidade do ar e da quantidade de humus no solo, né? E também a umidade do solo. Mas também ela provoca também deixa o ar seco, né? Além de prejudicar diversos seres vivos que vivem no local. Então, olha só quanto estrago faz uma queimada, né? Os animais morrem ou vão embora, né? E também aqui, acredite, ó, as queimadas eliminam até 90% dos nutrientes do solo. Saiba como evitar isso, né? Então, assim, se a gente puder evitar a queimada, melhor para o solo, né? Muito melhor e com certeza para a vida. Porque se os nutrientes, 90% do solo morrem, né, são eliminados, então esse solo fica pobre, né, ou seja, infértil. O que conserva o solo?
né? Já que a gente viu essa situação toda que danifica o solo, vamos aprender o que conserva o solo e procurar fazer, né? Ó, vimos que diversos tipos de ação humana provocam a degradação do solo. A seguir, vamos conhecer algumas atitudes que cooperam para a conservação dos solos. Vamos ver aqui. Primeiro aqui, cobertura vegetal. Manter a cobertura vegetal evita a erosão, o empobrecimento do solo e preserva a biodiversidade. Com certeza, né? Então observe aqui este exemplo aqui, uma mata ciliar. Ela ajuda a preservar rios e lagos dos efeitos da erosão, certo? Reduzindo muito a quantidade de fragmento de solo que atinge o rio. Mata ciliar ao longo do rio dos couros, nessa daqui. Então veja bem como é importante ter essa vegetação aqui ao redor dos rios, nas margens. Isso vai fazer com que esse rio seja mantido, né? O escoamento dessa água aqui pelo rio. Porque se houver uma erosão e aqui encher de terra, de lixo, enfim, vai acabar danificando este curso, né? Então é importante que haja essa cobertura vegetal. Uma outra técnica, né? E também outra situação que favorece a conservação do solo são as técnicas adequadas de plantio. A agricultura é um dos fatores que pode contribuir para a degradação do solo, acredite. No entanto, algumas práticas agrícolas simples podem ser adotadas para conservar o solo. Por exemplo, plantio direto, né? Temos aqui um exemplo. Ó. O que é o plantio direto? É um plantio utilizado no Brasil, ele não se retira do solo o que sobrou da plantação anterior, ou seja, deixa-se lá. Plantou, colheu, deixa lá então os restos lá das plantas. Isso vai fazer com que o solo, né, acabe recebendo, né, todo o nutriente, toda uma espécie de, vamos supor, né, de adubação natural, né? Outra situação é a adubação verde e também o plantio em nível e o terraceamento. Esse plantio em nível aqui ele é muito usado assim em solos inclinados, né? Aí quando se coloca lá as plantações, quando chove, a velocidade da água ela diminui, né? Isso faz com que haja uma preservação do solo, né? Uma conservação. Não há uma destruição. Se destruir, mas não é tanto como se ele tivesse limpo. Outra situação aqui que ajuda a conservar o solo, né? A rotação de culturas. O que é isso, né? Essa rotação ela alterna o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área, para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas. O que são as leguminosas? O feijão, a soja, a ervilha, que enriquecem o solo, e de plantas como o milho e os cereais que podem esgotá-lo. Então assim, se você tem vamos supor aqui essa imagem aqui, né? Você aqui, vamos supor que você plantou aqui leguminosa aqui. As leguminosas, elas vão fazer com que o solo fique enriquecido com os nutrientes, tá certo? Então você vai agora, muda para cá a leguminosa e para cá você bota lá o feijão, o milho ou cereais. Você vai alternando. Isso vai fazer com que, né, o solo ele não perca os nutrientes, tá certo? Essa rotação de cultura, né, alternando o plantio de diferentes culturas, isso vai ajudar demais em manter o solo sempre rico e fértil, tá certo? Então você observa aqui nessa outra imagem, né, a representação esquemática da rotação de culturas. Praticar rotação de cultura melhora a produtividade e auxilia na conservação do solo. Isso é importante que a gente possa até mesmo dar essa dica, né? De repente na sua casa, seu pai é agricultor e não tem essa visão, você acaba aprendendo e também ensinando outras pessoas a fazer esta rotação de cultura. E o solo agradece, né? Obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado da aula. E, no mais, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até uma próxima videoaula. Um abraço.